Eis que Jesus andava expulsando um demônio, e este era mudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cristãos devotos, os textos evangélicos propostos pela Igreja, todos os dias, mas especialmente nos domingos, são particularmente densos. Há muitas ideias, há muitas lições. Deus ensina por palavras e Deus ensina por exemplos, por fatos, acontecimentos. E valeria a pena o tempo de uma meditação longa sobre todos os textos evangélicos. Ficamos hoje com uma só lição. Aparecem 3 modos de línguas neste texto de hoje. Uma língua muda, uma língua maldosa, uma língua boa. Um demônio mudo impedia uma pessoa de falar. E é assim que o diabo, com as suas tentações, vai inoculando o veneno do silêncio a muitas pessoas, a fim de que não se convertam, podendo confessar os próprios pecados. Nós somos católicos e sabemos que a confissão, instituída por Nosso Senhor na tarde de Páscoa, não é uma mera prática devocional. A confissão é necessária. Nosso Senhor, pelo menos no que diz respeito aos pecados mais graves, aqueles pecados que nós chamamos de mortais, condicionou o perdão de Deus à absolvição sacramental, quando os pecados são colocados a juízo daquele que tem a autoridade recebida de Nosso Senhor e da Igreja para ouvi-los, e essa autoridade depois absolve, solta, desamarra o pecador daqueles pecados, daquela culpa, daqueles delitos. É o perdão de Deus, dado de modo claro e inequívoco pelo sinal sacramental. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Não é um conselho, é uma constatação. Quantos, no entanto, são que caem naquele erro de dizer: eu me confesso diretamente com Deus? Por que diria eu os meus pecados a um ser humano, pecador como eu? Porque Deus mandou. E quem os confessa, não os confessa a um ser humano. Ele o faz porque Deus impôs este sacrifício. Se Deus tivesse mandado que fizéssemos sacrifícios maiores para termos a alma salva e libertada das garras do demônio, nós seríamos obrigados a fazê-lo, quanto mais que é um sacrifício pequeno. Este é o primeiro tipo de língua, aquela língua que para não se salvar não se solta. Sem uma graça especial de Deus, o cristão que pecou não é capaz de se confessar. Existe um segundo tipo de língua neste texto evangélico. É aquela língua maldosa. Alguns, vendo o milagre de Jesus, o acusaram de ser endemoninhado ou de expulsar os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Que juízo feio! Contra uma verdade patente, ofendem a Nosso Senhor. E isso é horrível. Tantos fazem isto também, quando continuam hoje ofendendo Nosso Senhor.
Os antigos, aqueles judeus, o faziam enquanto Nosso Senhor ainda vivia neste mundo. Os maus cristãos e os que o fazem hoje, o fazem por ingratidão e de um modo muito mais grave. Ofendem a Nosso Senhor, que já é ressuscitado, já senta-se à direita do Pai e reina na glória. O pecado de língua, as más conversas, os péssimos juízos. O pecado de língua já provocou muita maldade nos outros e assim multiplicou os sofrimentos. Quantas vezes destruímos a reputação de alguém por uma mera e estúpida antipatia? Deus nos livre deste pecado. Diz o apóstolo São Tiago que quem não peca na língua é um homem perfeito. Deus tem a dó das nossas faltas. E Ele, que nos ameaçou julgar por toda palavra inútil, ociosa, nos dê a ajuda suficiente para que as nossas palavras nunca sejam dignas de julgamento severo. O terceiro tipo de língua é daquela mulher que, vendo essas coisas maravilhosas que Jesus fazia, exclamou: bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Como faz bem às pessoas o ouvir palavras boas, sobre outros ou sobre si mesmas. Uma palavra de apoio e incentivo levanta um coração acabrunhado. Uma palavra boa sobre uma outra pessoa multiplica os bons pensamentos e a estima e fomenta a caridade. Qual será o tipo de língua que escondemos na nossa boca? Com que coragem ousamos receber Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento com esta mesma língua? Não permita a Deus que a nossa língua se cale ou sirva ao demônio. Ele nos deu a língua, Ele nos deu a voz, e nos deu para o seu louvor e para a edificação do próximo. Ele conduz os nossos atos ao perfeito louvor no céu por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.